Boa noite a todos, meu nome é Marcelo. O quanto nós temos que aprender a compartilhar um com os outros, com aqueles que são próximos e que não são tão próximos a nós. Quando nós ouvimos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, às vezes nós achamos que o próximo é só aquela pessoa que está muito próxima a nós. São os nossos familiares, são os nossos companheiros, são nossos filhos, são pais, filhos, enfim. Mas Jesus veio nos mostrar que os nossos próximos são todas as pessoas que em algum momento da nossa caminhada compartilharam conosco o mesmo trajeto, o mesmo caminho. No capítulo 15, que hoje é a base da nossa palestra, Jesus nos mostra que, independentemente de crença, independentemente de condição financeira, independentemente de qualquer outra condição que nós tenhamos, nós somos capazes sim de praticar a caridade para com o nosso próximo. E não precisamos, assim como o Eduardo estava nos colocando, não precisamos que o nosso próximo nos retribua. Bem pelo contrário, nós sabemos que hoje toda a caridade, todo o bem que nós praticamos a alguém, ele não deve ter ostentação, nós não devemos esperar algo em troca. Aí não seria caridade, não seria doação, nós estaríamos fazendo troca. E muitas vezes nós confundimos o amor porque nós esperamos troca, reciprocidade. Dói nós pensarmos que de fato às vezes nós fazemos esperando algo em troca. Mas se nós pararmos e analisarmos e sermos sinceros com nós mesmos, nós vamos ver que de fato nós fazemos isso, muitas vezes. Mesmo inconscientemente, mesmo sem perceber. Eu só amo aquela pessoa que me ama. Se ela não me ama, eu não vou amar. Eu só, como o Eduardo havia nos colocado, eu só vou sorrir para aquela pessoa que sorri para mim. Ou eu só vou compreender aquela pessoa que me compreende. Nós normalmente, ou muitas vezes, agimos dessa forma. E costumamos agir assim em todas as nossas encarnações. Por isso que nós estamos aqui hoje, reencarnados. Porque nós esquecemos de que a mudança, como o Eduardo estava colocando para nós, ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. Essa mudança que nós viemos buscar aqui na Terra é a mudança nossa e não do outro. Eu costumo fazer uma brincadeira se nós queremos que a pessoa que nós vamos mudar está nos aguardando lá em casa, na nossa casa, na casa de cada um de nós. Ela está lá. Quando nós chegarmos, nós abrimos a porta, vamos até a frente do espelho e nos olhamos. É aquela pessoa que nós temos que mudar. Somente ela. Aquele reflexo que estamos vendo no espelho é que tem que ser mudado. Tirar, limpar de nós todo o orgulho e todo o egoísmo que nós ainda carregamos. Como carregamos? Como sementes. Nós, no decorrer da nossa trajetória reencarnatória, nas existências anteriores a essas, nós viemos plantando sementes. E essas sementes estão lá, em estado latente. Para algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, elas germinarem de acordo com a forma que nós as regarmos. Como que nós estamos regando as nossas sementes? Essa é a pergunta. Retórica, cada um se pergunta para si mesmo e responde para si mesmo. Como que eu estou regando essas minhas sementes? Essas sementes que estão lá plantadas, esperando germinarem, esperarem para crescerem. Com o que eu estou regando elas? Com amor, com compreensão, com benevolência, ou com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa. Com o que nós estamos regando as nossas sementes? Com o que nós regamos as nossas sementes, elas darão frutos. Por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós regamos as nossas sementes com raiva, com ódio, com mágoa, com incompreensão,
aí nós sofremos. Se nós regássemos com amor, com compreensão, nós seríamos mais felizes. E momentos em que nós não teríamos tantos desgostos na vida. E essas sementes, elas não foram plantadas aqui, nessa encarnação. Elas já vêm sendo plantadas há muito tempo. Por que Jesus, quando nos ensinou, quando nos contou a parábola do bom samaritano, ali ele nos mostrou uma semente que aquele samaritano plantou ao ajudar o homem que estava caído na beira da estrada. Mesmo depois de várias outras pessoas passarem, pessoas sacerdotes, pessoas com crença, não terem ajudado. E ele, que era dito como herético naquela época, não era bem aceito, foi quem ajudou. Ali ele plantou uma semente. O bom samaritano plantou uma semente de amor, ajudando aquele que ele não conhecia. Uma pessoa caída na beira da estrada, após ter sido agredida, após um assalto. Aí Jesus nos ensina, quem foi o próximo daquele? Quem foi o próximo daquele que recebeu ajuda? Às vezes nós achamos que nós devemos, o próximo é só aqueles que nós ajudamos, mas aquela pessoa que nos ajuda também é próxima a nós. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano foi o próximo daquele que ajudou. E aquele a quem o bom samaritano ajudou, foi o próximo dele, naquele momento, naquele instante, naquela circunstância. Assim como nós hoje aqui estamos próximos. Talvez muitos de nós aqui nunca tenhamos nos visto antes. É a nossa primeira vez que estamos aqui juntos. Mas hoje estamos próximos. O que nós estamos plantando nesse momento? E o que nós queremos colher com esse plantio? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer cada dia da nossa vida. Quando nós acordamos, quando nós abrimos nossos olhos, quando nós vemos que nós estamos vivos ainda, quando nós temos as nossas dificuldades, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos plantando naquele momento? O que nós plantarmos naquele momento, naquela circunstância, favorável ou não, é o que nós vamos colher no futuro. No futuro, talvez, não tão próximo, ou não tão distante. Futuro esse que talvez nem seja nessa encarnação, mas em outras encarnações. Hoje nós estamos colhendo sementes que nós plantamos há muito e muito tempo. O Espiritismo hoje nos ensina que não é nossa primeira colheita e nem será nossa última colheita. O Espiritismo nos ensina que o convite para plantarmos e semearmos mais sementes é eterno. A cada reencarnação nós temos novas oportunidades de crescimento. Aí nós podemos nos ver como sementes crescendo. Nós temos várias formas de hoje entender o que cada um de nós está fazendo aqui na Terra, através do que o Espiritismo nos esclarece hoje, da compreensão que hoje nós temos com relação ao que somos e ao que nós pretendemos, o que nós esperamos e o que nós buscamos, o que nós pretendemos colher. Jesus, quando veio entre nós, ele veio e plantou as suas sementes em solos não inférteis. Naquela época, as pessoas, a humanidade daquela época não tinha a mesma compreensão que nós temos hoje. Mas deixou sementes plantadas que floresceram, que cresceram, frutificaram. E hoje nós estamos aqui depois de 2024 anos, após a vinda de Jesus, tentando entender o que foi que ele plantou lá atrás. O que foi que Jesus semeou há 2000 anos atrás para que nós pudéssemos estar colhendo hoje aqui? Onde ele plantou para que nós pudéssemos estar colhendo hoje aqui? Onde foi esse plantio? Aqui. Jesus plantou no nosso coração uma semente. Uma semente. E essa semente que foi depositada no nosso coração, que foi
depositada e dada a nós, para nosso cuidado, às vezes, em alguns momentos da nossa trajetória, nós não cuidamos muito bem dela, como deveria ser cuidado. Na tentativa de que essa semente florescesse, germinasse, nós não utilizamos o adubo mais adequado. E essa semente não germinou, ou talvez até tenha germinado, mas não tenha vingado, e nós fomos em busca de mais sementes. E essa semente que Jesus plantou dentro do nosso coração é a semente do amor. A lei maior. A lei que está contida na nossa consciência, a lei de Deus, toda a lei de Deus. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, os espíritos são enfáticos. Na consciência, na nossa consciência. Na nossa consciência nós temos escrita tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer para atingir a nossa felicidade. Está tudo aqui. Nossa consciência. Como saber se estamos plantando corretamente? Como saber se o adubo que estamos usando para o nosso crescimento espiritual é o melhor adubo? Nós vamos questionar a quem? Nós vamos perguntar para quem? Quem tem a melhor resposta das nossas atitudes? Nossa consciência. Nós costumamos ouvir, vou ouvir a minha consciência. Estou ouvindo a voz da consciência. Porque todos nós já sabemos de cor e salteado tudo aquilo que nós devemos fazer aqui na Terra, para não sofrermos tanto. Ou para bem sofrer, como Jesus nos veio nos ensinar. Bem sofrer é não nos revoltarmos com as situações difíceis ou com as vicissitudes que nós estamos enfrentando. Que todos nós, em algum momento da nossa trajetória, enfrentamos. Enfrentaremos ou estamos enfrentando. Todos nós. Nenhum de nós está isento de passar por situações difíceis na vida. Assim como nenhum de nós está isento de passar por situações boas na vida. A nossa vida tem altos e baixos. Na nossa vida tudo passa. As coisas boas passam, as coisas não tão boas passam, mas sabemos que passam. Como assim? Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, cada um de nós aqui, chegamos até aqui, nesse estágio da nossa existência terrena, nessa encarnação. Desde o momento em que nós nascemos até hoje, quantas dificuldades nós já enfrentamos? Quantas? Cada um na sua individualidade. Quantas? Muitas. Todos devem ter respondido muitas. E quantas nós ainda enfrentaremos? Talvez muitas. Se não estamos enfrentando agora, nesse exato momento. Dificuldades financeiras, doença, relacionamento, de todas as ordens. Todas. Que fazem parte do nosso processo de crescimento e são as oportunidades de crescimento que nós temos. Porque eles são o nosso instrumento de aprendizado e a oportunidade de crescimento. Porque eles nos fazem... Agora eu vou dizer algo que vai doer um pouco. Vai doer um pouco. Porque talvez mexa com aquilo que mais nos incomoda. Porque permite que nós nos conheçamos como de fato nós somos hoje. São essas situações que fazem com que despertem em nós, talvez, sementes que nós viemos cultivando, encarnação após encarnação, que estão em estado latente. Essas sementes que nós devemos
muitas vezes tirar do meio das outras sementes para que elas não estraguem as demais.